Boa noite, pessoal. Hoje nosso prelab será sobre os princípios da análise orgânica. Bom, a análise orgânica, ela não é só... Na verdade, a orgânica ela não só se baseia na síntese e na purificação dos materiais, tá? A gente precisa identificar quais são os materiais que a gente obteve ou que a gente purificou para ter certeza do nosso procedimento, tá? E aí nós contamos com a análise orgânica. A identificação de substâncias, elas perpassam por esses passos, tá? A gente tem análise imediatas, que a gente caracteriza a amostra como substância, separa e purifica. A gente identifica ela através de propriedades físicas, como densidade e índice de refração, tá? Como a gente fez com a prática do índice de refração, usando o refratômetro de Abbe, tá? Que é esse daqui. A gente faz análises elementares, qualitativas e quantitativas para identificar a presença de certos elementos. A gente pode fazer por uma cromatografia, tá? De camada delgada. Determinar a solubilidade. A gente tem testes para grupos funcionais, como a gente vai ver mais na frente. São testes específicos que, a partir da sua mudança de coloração ou mudança no aspecto, ela vai nos dizer, tá? Qual o material que foi formado ali. A gente tem um preparo de derivados, que a gente pode usar substâncias conhecidas para achar aquelas que a gente ainda não conhece, tá? E, final, análise instrumental, que seria os métodos cromatográficos que a gente fez aqui, de camada delgada, tem o de coluna, tem outros que a gente não aprofundou também, como a em fase gasosa e a cromatografia líquida, com aparelhos mais rebuscados, tá? Ultravioleta, infravermelho, ressonância e espectrometria de massa, tá? A gente pode determinar as propriedades físicas, né? Que são mais simples de serem caracterizadas, tá? Assim como tá o estado físico, cor, ponto de ebulição, índice de refração, como a gente já fez anteriormente nessa matéria, tá? Outro ponto é a solubilidade. Ela pode nos dizer muito sobre uma substância que a gente queira caracterizar, tá? Normalmente a gente utiliza, se ela é solúvel, de 0,2 a 0,1 gramas, são solúveis em 0,3 ml de solvente, tá? A gente realiza o teste da amostra com diversos solventes, para assim saber, pelo menos, a que classe esses componentes pertencem, tá? Nos testes de solubilidade, a gente deve observar atentamente e registrar qualquer mudança de coloração, desprendimento de gás, elevamento ou abaixamento de temperatura, turvação, como a gente vai ver mais na frente em alguns testes que a gente vai ter, principalmente o turvado, tá? Ou mudança de coloração. Bom, aqui tem uma extensa tabela, tá? Que a gente, seguindo o passo a passo da classificação aqui nesse esquema, a gente tem a substância desconhecida e a gente vai começar solubilizando ele em água, tá? E a gente vai ver se ele é insolúvel ou solúvel. Daí a gente vai fazer várias outras etapas para daí chegar, se ele, seguindo esses caminhos aqui, em quais solventes vai ser solúvel ou não. Isso vai ajudar na nossa identificação de substâncias, tá? Aqui a gente tem as classificações dos que foram descobertos nesse passo a passo aqui, tá? Como é uma lista grande, fica para consulta, para a gente ver posteriormente. Bom, existem outros testes, que são os testes para grupos funcionais, como o teste de Bayer, que a gente já fez aqui, inclusive, e o teste de cloreto férrico, tá? A gente vai detalhar um pouco eles mais à frente, para a gente ter mais noção de como funciona, quais são as reações envolvidas. Bom, o primeiro teste deles vai ser o teste com bromo em tetracloreto de carbono, tá? A gente vai dissolver cerca de 1 grama da amostra, ou 0,2 se ela for líquida, 0,2 ml, em 2 ml de tetracloreto de carbono. E assim a gente vai adicionar 3 gotas de uma solução a 5% de bromo em tetracloreto de carbono, tá? Então, a gente tem essas substâncias aqui e a gente vai colocar elas em contato com o bromo numa solução de tetracloreto, tá? As ligações duplas e triplas presentes nos oceanos e nos acinos, elas vão ser responsáveis pela descoloração da solução, tá? Então, o que era vermelho volta a ficar incolor. O segundo teste é o teste com permanganato de potássio, que é o teste de Bayer, tá? A gente vai dissolver
a amostra, seja ela líquida ou sólida, em 2 ml de água ou acetona e adicionar 4 gotas de solução aquosa de permanganato de potássio a 2%. Tá? Esse teste ele vai dar positivo para ligações duplas ou triplas, mas não para anéis aromáticos. Então fica aí uma importante utilidade dele. Tá? E essa reação vai depender da conversão do íon violeta, que é do permanganato, e se transformar no precipitado marrom, tá, ok? Que vai ser seguida pela oxidação de um composto insaturado. Então você tem uma saturação aqui, e aqui a gente não tem mais essa saturação. Então a gente tem um composto insaturado, e esse teste vai apresentar a cor marrom, caso haja essa insaturação inicial, tá? Essa saturação. O teste com o anidrido crômico, que é o teste de Jones, ele vai apresentar uma cor azulada, tá? A gente vai dissolver a amostra em acetona e juntar uma gota da solução aquosa de anidrido crômico em ácido sulfúrico. E a gente vai identificar, assim, a presença do grupo OH, ok? O teste de Lucas, como ele é mais conhecido, que é o teste de cloreto de zinco em presença de ácido clorídrico, ele vai nos indicar a presença de haleto de alquila nas reações, tá? Então, a gente vai dissolver 2 ml de amostra líquida num reativo de Lucas, tá? Que é uma mistura aqui de zinco com ácido clorídrico, tá? E a gente vai agitar essa mistura. Então, a gente vai ter uma mudança no aspecto. Ele vai ter uma separação de fases, na qual em cima a gente vai ter um aspecto mais claro, ele vai ser transparente, e embaixo vai ficar mais turvo, ok? Indicando assim a presença do haleto de alquila. O teste com cloreto férrico a gente fez em uma das sínteses que a gente realizou na primeira unidade, tá? O que vai acontecer nesse teste? Vai ocorrer a formação de um complexo ferro-fenol, que vai resultar numa cor definitiva, que vai ser o violeta. Então ele vai sair de um amarelo e vai passar, a partir da formação desse complexo, de uma cor que fica entre o vermelho e o violeta, tá? Dependendo do fenol presente em particular. Outro teste para haleto de alquila é esse agora, que a gente vai usar nitrato de prata em etanol, tá? A gente vai colocar a substância em contato com o nitrato de prata, ele irá precipitar e depois a gente coloca ele em contato com etanol, tá? Assim positivando o nosso teste. Já o teste com bicarbonato de sódio vai ser determinado pela liberação de dióxido de carbono. Então o grande indicativo dele vai ser a liberação de gases, tá? Então os ácidos carboxílicos poderão ser detectados por essa liberação quando reagirem com bicarbonato de sódio, tá? Como visto na reação aqui. Por ser uma reação estável, ele vai acabar liberando o CO2 presente. O teste com 2,4 nitro fenilhidrazina será realizado para a identificação de grupos nitrogenados, tá? A gente vai colocar uma amostra com etanol e 1,5 da solução de 2,4-DNFH, tá? Que vai ser recentemente preparada. E a gente vai deixar ela em repouso por alguns minutos. Haverá formação de água, então haverá uma provável formação de 2 fases. O teste de Tollens é um teste de distinção entre aldeídos e cetonas, tá? A gente vai ter mais uma vez o nitrato de prata e adicionar uma gota de solução diluída de hidróxido de sódio. Vamos juntar gota a gota, agitando constantemente até a dissolução do precipitado de dióxido de prata, que assim indicará a nossa reação, para a gente saber a distinção entre aldeídos